Sigilo e falta de sigilo. Vários nomes surgiram na história como famosos intelectuais e inventores de ideias. Entre alguns desses intelectuais podemos perceber covardia e falta de caráter, assim como coragem e ética alta. Um desses homens, que era americano e tinha tanto coragem, ética e inteligência, era Carl Sagan. No decorrer desse vídeo vocês perceberão sua coragem perante a nação mais poderosa do mundo de 1996 até hoje. Carl Sagan, neste capítulo em questão que estamos tratando, é inclinado a pensar que os objetos voadores não identificados não eram obra de alienígenas. Carl Sagan disse que a palavra objeto voador não identificado não implica em muita coisa. Algo não identificado no céu não é necessariamente alienígena. Muitos entusiastas dos anos 90 dos alienígenas falavam que o governo estava escondendo algo sobre os alienígenas. E de fato, o governo dá margem para esse tipo de interpretação errada. O próprio governo americano, assim como outros governos, deram margem para criar várias teorias conspiratórias sobre o sigilo do governo em diferentes assuntos. Falarei disso mais adiante. Carl Sagan participou nos anos 60 do Conselho Consultivo da Força Aérea Americana sobre os objetos voadores não identificados, chamado Projeto Blue Book. O progresso da pesquisa levou à constatação que os relatos, tanto de profissionais como amadores, não identificavam origens alienígenas e tinham pouco valor. Em pleno tempo de Guerra Fria e com relatos de discos voadores que chegavam a 1 milhão de relatos, de fato, tanto por parte da União Soviética como por parte dos Estados Unidos, era dever militar investigar esses casos. Ambas nações estavam em iminência de guerra nuclear, se odiavam reciprocamente. Nos anos 50, o governo americano anunciou oficialmente que balões de reconhecimento estavam sendo colocados no ar. Isso gerou uma série de interpretações de discos voadores por parte de amadores. Mas, como típico de várias nações, e principalmente dos Estados Unidos, existia uma função secreta para o público nesses balões, que tinham câmeras de alta resolução e detectores de equipamentos inteligentes. Nada disso foi divulgado oficialmente na época, e nem mesmo Carl Sagan sabia disso na época. Existia em 1947 um grande tumulto sobre o caso de discos voadores acidentados no Novo México. Na verdade, se tratava de balões secretos ao público para espionar possíveis explosões de bombas soviéticas no território americano. Foram feitos dois museus no Novo México sobre discos voadores. Alguns que reconheceram grande inteligência nos balões acidentados tratavam-se apenas de brinquedos e bijuterias colocados por militares brincalhões. O governo americano estava construindo mísseis nucleares em fase de teste. Vários militares foram silenciados sobre esses mísseis e as pessoas que o viram receberam ordens para não relatar a ninguém. O ápice do relato de discos voadores foi na época da criação desses mísseis. Esses fatos mais adiante só reforçaram a ideia que o governo estava encobrindo os fatos dos alienígenas do público geral. Nos anos 60, a capacidade dos americanos para se defender pelo sul era baixa.
era um ponto fraco e muito caro de ser corrigido. Novamente, vários militares e civis receberam ordens para silenciar os avistamentos de aeronaves ou objetos voadores não identificados, seja lá o que fossem. Tendo em mente que o radar pode captar algo que não existe, a ideia de discos voadores se torna um verdadeiro problema militar em épocas de guerra. O autor Carl Sagan fala corajosamente que vários casos de pessoas que viram objetos voadores não identificados foram silenciados e colocados em sigilo. Acabou a Guerra Fria e o autor deixou claro que existiam inúmeros registros que quem paga as contas nos Estados Unidos não podia saber. O autor também fala da Agência de Segurança Nacional, que monitorava várias redes de comunicação e até mesmo conversas íntimas com poliglotas que monitoravam vários países do mundo, tanto aliados americanos como inimigos. O sigilo era quebrado, várias coisas pessoais e até mesmo de cunho da área da saúde eram monitorados por estes indivíduos. Nessa época existia a Lei da Liberdade de Informação. A Agência de Segurança Nacional, para se desviar dessa lei, jogava documentos escurecidos com a única frase visível na página escurecida. Então, os entusiastas de discos voadores mais reflexivos deduziam com razão que a Agência de Segurança Nacional sabia muitas coisas sobre os objetos voadores não identificados e não revelavam. E de fato, muito provavelmente ocorreu isso. Mas não acredito que se tratava de alienígenas. O sigilo do governo coloca uma elite em uma falsa impressão de boa aparência naqueles que estão no poder, escondendo seus erros. Com poucas exceções, o sigilo é incompatível com a democracia e ciência. A fé do autor certamente era baseada na ciência, e assim como seus filhos e esposa e pais. Carl Sagan disse em entrevista que ouvia as vozes dos pais falecidos e estava com a doença grave que o matou em 1998. Mas os crentes em alienígenas na Terra não levam em consideração, mesmo tendo em mente todo o sigilo do governo, que alguém de alguma nação iria quebrar esse sigilo para defender a verdade e a humanidade. E também as organizações de estudo como a NASA iriam se beneficiar muito de uma informação chocante desse tipo, porque eles não abrem o bico. Em entrevista, Carl Sagan, que já foi conselheiro da NASA em viagens espaciais muito importantes, desde a ida à Lua até máquinas em Marte, abandonou a NASA, pois a NASA estava envolvida em questões militares, mais especificamente o projeto Guerra nas Estrelas, que tentava interceptar e enviar bombas nucleares na Guerra Fria. Os alienígenas na Terra, os entusiastas tanto viam com certeza absoluta como negativadas essas afirmações por cientistas sérios com certeza absoluta. A crença de Carl Sagan é aquela de Sócrates: só sei que nada sei. Carl Sagan não gostava da certeza. A única certeza que tinha era que era um humano falho e passível de erros como todos os outros. No final do capítulo, o autor faz uma denúncia à Área 51 que muito provavelmente estavam sendo realizados testes com novas aeronaves nesse local secreto do governo americano. O livro do Carl Sagan não é igual a um livro universitário, e sim barato. Ele estava se arriscando dando essas afirmações, até porque era um cientista e dependia às vezes de instituições públicas de pesquisa.